noite. Hoje, 27 de agosto de 2021, live número 73. Vou conversar com mais um casal. O tema de hoje é Juntos e Misturados. Eles vão contar a história deles, como é que eles se conheceram, e eles compartilham um consultório dentário. E é muito legal o jeito com que eles tocam esse consultório, e a gente é amigo lá da igreja e eles vão contar a história da gente aqui. A história, a história deles aqui pra gente. Eles já estão aqui, já vou te chamar. Mais uma inspiração para a noite, última sexta-feira de agosto. Um frio bom aqui em São Paulo. Oba! Olá, Tudo bem? tudo bem, Isabel? Tá? Estão me escutando bem? Sim. Você? Tudo certo? Tudo bem. Olha como estão bonitos. Todos São Teodoro. produzidos aí. Aí, legal. Muito bom. Adorei a Legal. foto de vocês, hein? A foto, vocês fizeram umas fotos profissa aí, hein? Ficou bacana essas fotos. Obrigada. Obrigado. Então tá bom. Eu vou, pra gente não perder nada, né? Pra gente não perder nem um centavo de minuto, eu já vou começar aqui, aí depois o pessoal vai chegando e vai. Olha aí, ó, madrinha, aí, ó. Tá falando oi aí. Então, boa noite para quem já está aqui com a gente. Eu sou Isabel Bossi. Eu costumo trazer nesse momento, nesse canal, né, por esse canal aqui no Instagram, histórias para inspirar, né? E eu estava batendo o olho aqui na minha lista de pessoas com quem eu já conversei, e eu falei assim, nossa, será que eles são o primeiro casal que eu conversei, né? E vocês não são. O primeiro casal que eu conversei foi com Daniela e Marcos. Eles têm uma empresa de venda de coisas doces de Minas. E aí já veio conversar aqui Que legal. comigo. Depois eu conversei com a Nayara e com o André. Eles têm uma história de adoção. Eles adotaram 3 crianças. A história deles é linda, maravilhosa. Depois eu conversei com a Angélica e com o Max, que eles fizeram o caminho da fé de bicicleta. A gente conheceu eles no meio do caminho. Eles contaram a história deles aqui pra gente. A Flávia e o Wagner também, que fez o caminho da fé com a gente. Conversei com o Paulo e com a Simone, que eles viajam de moto. Ela tem a moto dela, ele tem a moto dele, contaram das viagens. E aí, eu não podia deixar de incluir aqui, né, esse casal querido, que eu e o Fred nos conhecemos, né, lá na igreja, né, trabalhando no curso de noivos. Eu gosto de dizer que a paróquia é um lugar muito fecundo de amizades, né? A gente conhece muita gente boa, muitas famílias, né? E onde a gente faz parcerias e amizades que fica para a vida, né? A gente começa assim e vai para a vida. Só que no meio do caminho a gente vai conhecendo as pessoas, né? E a gente sempre achei vocês um casal muito reservado, falava pouco, assim, tal. Mas tivemos a oportunidade de vocês nos consultarem, né? Acho que a família inteira acabou indo para o consultório. E aí toda essa vivência aí, pelo menos no ano passado, a gente se viu à beça, né? E aí o que é, né? Durante as consultas, entre uma consulta e outra, ou na espera da consulta, a gente acabou descobrindo que a gente tem um monte de coisa em comum, as séries, né? O rock. Gente, a gente faz procedimento dentário escutando rock, né? Eles perguntam pra gente o que a gente quer escutar, né? E os heróis nas camisetas e tudo. Então, Star a Wars, gente né, Isabel? e a gente descobriu que a gente tem um monte de coisa em comum, né? E isso é muito legal. Eu acho que principalmente para quando a gente vai para um consultório dentário, né? Que a gente vai tão apreensivo, né? E aí a gente chega lá e fica à vontade, assim, de saber que tem essa troca aí, né? E aí nesse tempo todo eu fiquei muito curiosa
né? E aí, como falei para vocês, nossa, vocês precisam contar essa história. Por quê? Por que que eu trouxe eles para cá, gente? Porque os dois tocam o consultório juntos. Então, ali, assim, um entrega uma coisa para o outro, uma hora um faz um procedimento, outra hora o outro faz o outro. É uma troca, assim, incrível, né? Eu posso dizer, assim, que é incrível. E aí, chegou uma hora, eu peguei e falei, gente, vocês precisam fazer uma live comigo para contar como que é isso, né? Então, eu convidei aqui Dr. Herbert e doutora Patrícia para conversar comigo e contar como tudo começou, lá do começo. Eu quero saber de tudo, onde vocês se conheceram, eu sei que vocês estudaram juntos, tal. Então, tem olha lá, que a força esteja com vocês, olha lá. Quero que vocês contem tudo aqui pra gente, porque, né, é muito legal isso. Eu estou trabalhando com o Fred esse 1 ano que a gente está aqui da pandemia, 1 ano e meio, nós estamos trabalhando em casa, né? Mas aí, assim, vocês já trabalhem juntos lá, né? Vocês têm uma parceria lá. Então, sejam muito bem-vindos aqui nesse espaço, né? E a live é de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Isabel. Nós estamos muito contentes. Obrigado mesmo, a gente agradece muito. E você realmente nos deu, assim, um empurrãozinho, né? Porque eu falei com a Patrícia, Paty, a gente precisa criar um Instagram, tá na hora, né? Só que a gente ficava meio receoso. E aí você fez esse convite e falou assim, não, é agora. Vamos dar esse pontapé inicial e vamos conversar com a Isabel. Vai ser por agora. Que legal. Bom, aí então conta aí. A história inicial da gente, como você falou, a gente estudou na mesma faculdade. E a gente não estudou na mesma sala. Eu era 1 ano na frente da Patrícia, né? Tá. Só que, assim, a gente se formou em Três Corações, sul de Minas. Certo. E são 4 anos de faculdade, né? Nós fizemos 4 anos de faculdade lá, que era período diurno, né? E eu nunca tinha visto a Patrícia na faculdade, nem ela nunca tinha me visto. E, inclusive, Isabel, eu tinha uma namorada da minha sala. Eita! Morava sério, uma menina da minha sala também fazia odontologia. Só que aí, assim, idas e vindas, eu terminei o namoro e eu falei que não queria namorar com mais ninguém. E o tempo foi passando e eu conheci a Patrícia, né? A Patrícia apareceu assim. A gente costumava falar no curso de noivos, né? Que tem aquele momento que a sarça está pegando fogo. Não sei se você lembra disso, aquela história que Moisés está andando no deserto, né? E vê a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Então, isso aconteceu comigo. De repente, eu vi aquela menina assim, olhei para ela, foi o meu momento da sarça pegando fogo, assim, né? Então, ela me chamou muita atenção e aí é a história. E aí a gente começou a se encontrar, conhecer a Patrícia e foi na faculdade. Eu formei 1 ano na frente dela e vim para São Paulo. E ela ficou em São Paulo. Ficou em Três Corações. Ficou lá ainda. Mas vocês são de Minas ou vocês são de São Paulo? Eu sou de São Paulo, nasci aqui mesmo. O Herbert é de Minas. Eu sou de Minas. Uma cidadezinha chamada Januária, norte de Minas. Januária fica a 600 quilômetros depois de Belo Horizonte. E aí o pessoal fala que eu sou baiano cansado, né? Que é um pouquinho lá em cima de Minas. Mas morando tanto tempo em São Paulo, já me adaptei a São Paulo. Então, assim, estou mais em São Paulo do que em Minas na minha vida toda. Então você tá que nem o Fred, né? Porque eu também sou de São Paulo e o Fred que era de Araraquara, né? Mas ele já tá mais tempo aqui em São Paulo do que morou lá, né? Então... E aí, como que era? Como é que era estudar, compartilhar? Bom, você falou que você formou 1 ano antes dela, né? Mas e aí, como é que ficou esse último ano aí, então? Você quer falar? Não, pode falar. O último ano, eu me formei e tem uma história engraçada. Eu acho que, não sei se ela vai ficar brava, mas a história engraçada é assim. Eu sou formado, eu tenho 3 profissões. Eu me formei dentista, só que antes de entrar na faculdade, eu fiz técnico agrícola na minha cidade e sou contabilista também, né? Mas só por ter diploma. E na época, como eu me formei 1 ano, eu vim para casa dela. E ela ficou em Três Corações. Então, como diz a minha sogra fala, eu peguei a minha malinha e vim para São Paulo. E aí, Isabel, é aquele parente que vem, fica
vai ficando e não vai embora. E eu tô aqui Não até vai... hoje. Entendeu? Ah, então você veio É morar mais na ou casa menos da assim. sogra, é isso? Exatamente. Foi. Eu fiquei lá e ele veio. Ah, gente, que legal isso! Aham. E foi assim, a história começou assim. Olha Mas no só. início a gente não trabalhava junto. Quando eu vim, eu fiquei 5 anos trabalhando separado dele. Ah, Aí quando nós tivemos a Mariana, aí eu vim trabalhar no consultório com ele, porque era mais perto. Aí eu vim para cá. mas daí já faz quantos anos, então? 20 anos. Ai, que legal! 20 Que anos. coisa incrível isso! É incrível, porque, olha, eu digo que é um desafio, né? Nesse Uhum. período que a gente está trabalhando junto, assim, acho que as pessoas que vão nos escutar, os que estão nos escutando já, sabe como que foi a gente junto, né? Eu e o Fred, a gente tem uma troca muito boa, né? Mas a gente não fica, não é o nosso trabalho, não é junto. A gente troca algumas coisas, né? Agora, assim, o que é incrível é ver, assim, tinha que filmar vocês trabalhando juntos lá. Porque, assim, pra gente que está sendo atendido, né? É um negócio incrível, porque vocês trocam o tempo todo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer assim, e um ajuda o outro, tal, né? E é muito lindo de ver, né? É muito lindo de ver assim como que vocês conseguiram criar uma sintonia, né? Ficou muito natural de vocês, né? E É é que assim, lá é vocês. uma troca de opiniões, né? Aham, aham. Ah, e se eu posso dar um sorriso desse assim hoje é porque, né? É por vocês. Que eu tô muito Imagina. feliz. Quando eu tiro a minha máscara, eu olho pro Fred e falo assim: olha pra mim, né? Olha, Que bom, né? Olha, olha muito pra mim, bom, viu? que coisa boa. É assim, outra coisa que eu queria saber, assim, então, vocês devem ter paciente que prefere ir com a Patrícia e pacientes que preferem ir com o Heber. Como é que vocês descobrem isso, assim? Ah, geralmente já vem direcionado mesmo, os que são meus, que são dele. Então, é porque eu atendo muito criança também, né? E aí, às Ah, vezes, as mães, as crianças são meus pacientes mesmo, mas é bem direcionado. Porque o Herbert atende convênio, eu não atendo. Então, daí o pessoal do convênio já procura direto por ele, porque por nem ele. sabe que eu trabalho lá. Aham. Ah, que bacana. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente ia numa outra profissional que ela ganhou a gente pelo jeito que ela tratava a Maria Paula, né? Quando a gente foi Uhum. arrancar o primeiro dentinho da Maria Paula, eu falei pro Fred, nossa, eu quero vir aqui, porque se ela faz isso com as crianças, né? Então com a gente também vai fazer, né? Então assim, Uhum. a gente fica muito à vontade, né, de saber que tem assim esse cuidado. Eu acho que essa é a palavra que eu gostaria de deixar aqui, assim, o cuidado que vocês têm quando a gente se senta naquela cadeira, né? Uhum. Sim, de a gente se entregar, porque eu estava até lendo algumas coisas assim, né? E vocês postaram algumas coisas essa semana, né? Do Papa Francisco, né? Vocês Uhum. fizeram uma postagem bacana lá, né? Você lembra Uhum. aí? Você quer falar? Lembra? É que assim, essa postagem foi a primeira coisa que eu coloquei no Instagram, que agora que a gente começou a usar, né? A gente não tem nenhuma postagem praticamente, comecei essa semana. E aí, sabe, Patrícia, o que a gente colocar? Eu estou com vontade de colocar aquela frase do Papa Pio XII, que é aquela frase, eu acho que diz tudo sobre a nossa profissão, né? Odontologia, né? Aham, Porque o dentista é tudo aquilo que ele fala mesmo. O dentista tem que ter a paciência de um monge, certas horas, né? No caso da Patrícia, quando está atendendo uma criança, por exemplo, não é fácil às vezes, atender criança. Quando a criança está condicionada, que ela conhece, ela até dorme na cadeira, né? Pela confiança que ela passa. Depois, aham. mas assim, a primeira consulta, a segunda consulta, às vezes tem que ficar condicionando, conversando bastante. E a Patrícia tem esse dom, que é a paciência de um monge, que ele fala na frase dele, né? Então, o cirurgião dentista é tudo aquilo que o Papa Pio XII coloca. Então, essa frase me marcou muito, que a gente na faculdade tinha essa camiseta com essa frase estampada. Então eu acho Ah, bem legal aquela frase, né? Então a gente achei foi bem legal eu colocar assim, porque é uma coisa que me representa bastante. não, meu copo estava ali.
Eu precisei ganhar uma aguinha aqui que eu engasguei. O meu técnico está aqui de atenção. Está aqui me ajudando. Mas a frase falava o que mais? A odontologia é uma profissão dos que elas se dedicam. Tem que ter a destreza de um cirurgião, a paciência de um monge, e o dentista tem que ser arquiteto, né? Tem que ser um pouco de tudo, né? Ele faz ponte, viaduto, então tem que ter um pouco de tudo, na verdade. Eu já conversei com uma dentista aqui, ela é minha prima, ela tem um consultório lá em Campinas, né? E ela também contou a história dela. Quando ela se formou, ela tinha as crianças pequenas, e aí aquela corrida tal, né? E até chegar nos dias de hoje, onde vocês têm já umas tecnologias mais avançadas, né? Vocês conseguem oferecer caminhos para a gente, porque a gente pode escolher, né? E eu penso isso que há muitos anos atrás era assim, arrancava todos os dentes, colocava uma dentadura e acabou, e fim de papo, não tinha o que fazer, né? Então, hoje, com tanta tecnologia para tudo que é lado, né, a odontologia também avançou muito, né? Sem falar naquela cadeira que fica fazendo massagem na gente. É muito bom. Eu queria falar também uma coisa assim. A minha mãe, que não chegou aí no consultório de vocês, mas que recebeu a minha mãe derrubou a prótese dela e quebrou em 2 pedaços. E aí eu levei para o Herbert e para a Patrícia, e aí quando eles me entregaram, eu fiquei pensando, né, mas isso aqui será que era isso aqui que era da minha mãe? Porque ficou nova, né? Ficou nova. E aí quando eu entreguei para ela, ela falou assim: você mandou fazer outra, mas eu nem fui lá tirar. Eu nem fui tirar lá o molde. Você trouxe uma dentadura nova para mim? Eu falei, mãe, mas nossa, mas a dentadura ficou nova. Mas eu não tenho nem coragem de usar. Ela colocou essa semana e estava toda orgulhosa também, porque a dentadura dela ficou linda, maravilhosa, né? Eu acho que isso também é a grande tecnologia, né? As tecnologias que vieram ajudar os profissionais, né? Que acho que vocês podem falar bem aí, assim, de tudo, de quando vocês se formaram lá, 20 e tantos anos atrás, né? As coisas que vocês manipulavam e a maneira com que vocês fazem isso hoje, né? O que vocês podem oferecer a mais pra gente, né? Ter um sorriso legal. As coisas que você pode falar, olha, vamos fazer assim, assado, tal, né? Então, olha... Ai, quem que tá falando? A Biba tá falando aqui, que ela tem 2 novinhas e não tem coragem de jogar fora. Inclusive, eu esqueci meu dente, né? Não peguei meu dente, eu quero ele ainda, tá pra guardar no meu papel. Ai, gente, pra quem não sabe, o ano passado eu perdi um dente da frente, eu nem vou dizer qual é, pra vocês adivinharem, né? E aí eu peguei e falei, não vou, não posso arrancar meu dente, não posso ficar com o dente, tenho um horror, assim, eu tinha sonhos que eu tinha ficado banguela do dente da frente. E aí a Patrícia falou, e a Patrícia e o Herbert me garantiram assim, você não vai sair sem dente daqui. E assim, eu ficava pensando nisso, né? Como assim eu não vou sair sem dente daí, né? Como que eu vou arrancar um dente e saio com dente, né? E, gente, eu não saí banguela, pra falar que eu não me vi banguela, no nosso último encontro, né? Nossa última sessão, quando ela colocou o dente definitivo, eu falei, agora eu vou me olhar aqui, né? Vou ter coragem, vou dar uma olhadinha, mas isso porque eu já sei que eu vou sair daqui com o meu sorriso Colgate. Eu queria que vocês contassem assim, alguma história diferente, de alguma coisa que pudesse, que foi ou surpreendente, assim, ou alguma coisa que aconteceu no consultório, que pegou vocês assim, e agora o que nós vamos fazer, né? Compartilha aí alguma coisa diferente com a gente. Você quer alguma coisa engraçada? Por Pode ser, o que você quiser contar. Tá, então eu vou contar uma coisa engraçada, mas ainda não tinha formado. Tá. Eu estava trabalhando num pronto-socorro.
E a gente sempre coloca o protetor, o babador, né, no paciente, tal. E hoje a gente não usa mais, mas na época a gente costumava usar uma lamparina. Lamparina mesmo, a álcool. Colocava álcool e acendia aquela lamparina. Ah, E na faculdade a gente tinha que aprender a fazer escultura no dente. Muitas vezes a gente abaixava, até queimava o cabelo. As meninas, né, tomassem cuidado, você abaixava, você não prestava atenção, né? Ficava esculpindo o dente, aquele dente pequenininho, às vezes pegava fogo. é. E nisso eu estava atendendo o paciente, né? E aí eu falei, beleza, tira o babador do paciente, aí coloquei na bancada. Aí estava me despedindo do paciente, na hora que eu olhei, Isabel, começou a pegar fogo no babador, esqueci a lamparina acesa. Ainda bem que foi pouco, mas foi uma coisa assim, engraçada, foi bem engraçado. E a Essa foi uma situação Patrícia? engraçada. E a Patrícia? Conta aí uma coisa aí para nós. Não, deixa eu falar uma coisa. Você está Hum, falando do seu caso pra gente, né? E eu vou te falar que o seu caso é um tipo de caso que é sempre desafiador pra gente, porque o dente da frente, a gente fica sempre naquela expectativa. Nossa, será que vai ficar bom? Depende do paciente, depende da gengiva. E a gente também fica muito contente quando a gente finaliza e vê o resultado que a gente teve com você. Com certeza. Porque para a gente é um mérito muito grande, porque é uma área muito difícil, a gente tem que desafiar na nossa profissão, mas que a gente também perde noite de sono, preocupado com ai, o que legal. resultado, mas é muito bom quando a gente finaliza. Aham. A gente acaba ficando até com saudade depois. Fala, nossa, não tenho mais passeio de quinta de manhã, sei lá que dia que a gente. A Não gente temos também mais. acostuma. Porque Acostuma, né? assim, a pessoa É, acaba indo ao consultório e depois a gente vai fazendo amizade, você cria um vínculo, né? Não é uma coisa Sim. assim que faz e acabou. Então você acaba criando um vínculo, cria um vínculo com a família, né, com o paciente, fica uma coisa assim, diferente. Né? A pessoa não é um cliente, ele vira, né, acaba virando um amigo da gente no final. É. É, e o nosso começou ao contrário, né? Porque a gente se conheceu em outra situação, em né? A outra gente se conheceu situação, é. em outro lugar, completamente diferente, né? É por isso que assim, eu gosto de falar e falo todas as vezes que eu tenho oportunidade. A gente que frequenta uma comunidade, né? A gente conhece muita gente, né? A Biba Uhum. estava aqui em casa agora. Ela saiu daqui É. a pouquinho, é. E a gente está sempre rodeado de amigos. É, e nessas amizades a gente tem. Então tem vocês, que são nossos amigos. O veterinário do Apolo é uma pessoa da igreja, né? E aí a gente vai vendo aí, o psicólogo é uma pessoa que a gente conheceu na igreja, né? Então a igreja nos brinda, assim, com amizades incríveis e faz esse Verdade. vínculo até, assim, dos nossos filhos se conhecerem, né? Eu tenho um Uhum. grupo no WhatsApp que chama Igreja, mas poucos de nós ainda frequentamos a igreja. Mas por que nós demos esse nome? Porque nós nos conhecemos na igreja. Quando eu tinha 15 anos, né, que eu fui fazer o Crisma, e aí Uhum. conhecemos uma turma boa, e há 20 é a idade do Fernando, há 23 anos a gente se encontra todo mês, não esse último ano, nem esse, não 2020 e 2021, mas para trás, todos os 21 anos passados, a gente se encontrou uma vez por mês na casa de alguém, e os nossos filhos cresceram juntos e se conhecem, e a gente se conheceu na igreja, né? Então, é um ambiente Uhum. muito frutuoso, assim, é muito legal. E também quero pontuar aqui que aí eu saí do curso de batismo e eles que entraram no meu lugar também. Então a gente troca outras coisas, né? Outros saberes, né? A gente Uhum. troca, né? Mas a gente dá oportunidade para o profissional também, a gente poder ter um esse carinho de poder e essa confiança de estar com vocês, assim, né? Uhum. É, então, vamos contar mais aí. Deixa eu fazer um Ah, adendo aqui, Isabel. Você falou que tem sim. o grupo Igreja. A gente tem um grupo também chamado Grupo Aliança, Ah, e são nossos amigos, são uns casais que também a gente reúne uma vez por mês. E quando a ah, gente faz um retiro de encontro de casais, é muito bacana. Inclusive, amanhã a gente tem reunião. Já faz muito tempo, por causa da pandemia, né? não Mas tem? a Ah. gente falou, esse convívio é bem, bem bacana, bem legal. É um convívio que é de pessoas do bem, né? Então, Exatamente. assim,
como esse espaço aqui é um espaço para inspirar as pessoas, o ano passado, muitas pessoas conversavam comigo e falavam, nossa, eu tô muito sozinho, sabe? Tô sofrendo muito com a distância e tal. E aí, esse canal aqui, a gente tá mostrando que a gente não tá sozinho, né? A gente não tá sozinho. A gente pode olhar para o lado, tem algum lugar onde a gente pode buscar essas pessoas, né? Principalmente, e vou falar de novo, da tecnologia. A tecnologia, assim, aproximou a gente de uma tal maneira, né? Que aí, assim, a Daniela e o Marcos que eu conversei, a Daniela é minha sobrinha. E aí, assim, a gente não se vê, fazia tempo, e ela não tem vindo aqui. Então, o vídeo aproximou. A Nayara e o André, eles moram em Santana do Parnaíba, são meus primos lá de Araraquara que vieram morar aqui em São Paulo. A gente quebrou isso, a gente ia até a festa das crianças, a festa foi cancelada, tudo, mas a gente conseguiu falar. A Angélica e o Max é uma história muito legal, porque a gente conheceu eles no caminho, eles andando de bicicleta, e a gente parcerizou, e quando a gente terminou o caminho, a gente já encontrou com eles, assim, presencialmente mesmo, umas 3 vezes. E aí chamamos eles para a live, né? A Flávia e o Wagner, então a gente fugiu aí, faz um mês mais ou menos, nós surgimos, fomos nos encontrar em Pindamonhangaba, coisa feia, né? Mas nós fomos aglomerar um pouquinho lá em Pindamonhangaba com essa turma da corrida, porque a gente estava morrendo de saudade, mas foi tudo certinho, deu tudo certo. E o Paulo e a Simone, eu conheci o Paulo nesse grupo de quando eu tinha 15 anos. E aí foi um reencontro pelo Facebook, depois a gente desceu a Serra do Mar 2 vezes a pé, né? E aí eles começaram a viajar de moto. Eu falei, nossa, eu preciso conversar, né? Eu preciso. E aí mostrar assim que todas essas pessoas, né? A gente tem vínculos, a gente tem lugares sociais onde a gente pode encontrar as pessoas e que a gente não precisa ficar falando que eu estou sozinho. Eu não estou sozinho. Né? Até assim, agora eu voltei da Crisma, né? Eu tô com 5 meninos. 5 meninos. A gente já vai para o 5º ou 7º encontro amanhã. E assim, no domingo retrasado, eles foram à missa para se encontrar comigo. Apesar da gente não estar fazendo encontro virtual, nós estamos fazendo encontro virtual, eles foram lá na missa, ficaram esperando a missa acabar e falar, eu quero conhecer minha catequista, né? Então, a gente já se conheceu ali, né? Já pudemos nos ver pessoalmente, né? Mas é muito legal isso. E que a gente não pode perder nunca a oportunidade de trazer e de dar exemplos bons, né? Eu acho que o tempo todo que a gente pode, a gente tem que ir mesmo e contar a nossa história, né? Porque a nossa história inspira outros casais, outras pessoas, outros amigos e pessoas que estão sozinhas. Essa história aí do Herbert ir morar na sua casa, o Fred também veio morar na minha casa, só que ele veio, aí tem que tomar cuidado, como a gente fala, veio morar comigo, não morar comigo não, veio morar na minha casa. Eu nem morava junto. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Ela fala, Isabel, que ela fala assim, ele veio com a malinha rasgada lá de Januária pra cá. E a minha cunhada fala assim, que dó dele. Veio com a malinha rasgada. Mãe, que dó. E aí, deu no que deu, Isabel. Deu no que deu. O cara da malinha rasgada até hoje tá aqui, tá vendo? Não foi mais embora, graças a Deus. Não foi. E aí, vocês casaram aqui em São Paulo? Onde? Como que foi? Nós casamos aqui em São Paulo, lá na paróquia São Luís Gonzaga, na Paulista. Ah, sei. Em 98. Vamos fazer 23 anos agora em outubro. Olha, já, 23. Nossa, 23. É o contrário do nosso. O nosso deu 32. Ai, que legal. Então, mas daí ele, quando você veio, aí depois quanto tempo que vocês casaram? Depois de 2 anos, depois de 2 anos que eu formei, aí nós casamos. Eu formei em 96, ele em 95 e nós casamos em 98, em outubro de 98. Que legal, né? 4 anos agora.
Então, eu também, a minha história também é assim, 87 para 91 também deu 4 anos, né? Hoje a É, gente vê, a gente tem observado alguns casais que estão já, fala assim, gente, não sei se aguentaria tudo isso, mas, né, a gente tem amigos, assim, próximos, amigões da gente, que já assim, faz 11 anos que já estão noivos e tal, né? Então, assim, o pessoal tem uma outra pegada, né? Eu falo assim que a gente queria logo casar, né? A gente tinha essa coisa do casar, né? Do casar Uhum. formalmente e tudo, né? É, mas hoje é uma outra dimensão. Hoje o pessoal também já vai morar junto uma temporada e É. depois casa, né? Então tem um monte Uhum. de novidade, mas essa do noivo e morar antes, essa daí é Não é a para minha qualquer um, não, Isabel. não, a minha história é um pouco diferente, porque o meu pai morreu e aí minha mãe quis voltar para São Paulo. Eu conheci o Fred lá em Araraquara. E aí, quando eu falei que eu vim embora, a gente estava noivo, sem pretensão de casar. A gente ficou noivo porque o meu pai, ele já estava num estado terminal, e aí falou, meu pai não vai me ver casar. Então, vamos ficar noivo, e aí ele vê a gente ficar noivo. Tanto é que a aliança que a gente tem de ouro vermelho amarelo, é a aliança do meu pai, que ele deu pra gente. E aham. aí foi assim, né? Essa coisa do. Ele não pôde nos ver, né? E aí a gente fez isso. E aí ele morreu em 89, e aí minha mãe quis ir embora para São Paulo, né? Então, assim, e Aham. aí, como é que faz? Aí o Fred falou assim: eu vou junto, né? Aí eu falei, então. E aí ele veio, né? Ele veio embora e a gente ficou. Depois a gente já arrumou emprego na USP e a gente conseguiu casar em 91. Então foi 2 anos Aham. aqui, é igual vocês, né? Deu tudo Aham. certo, a gente já arrumou e já casou. Mas ele teve uma convivência, mesmo lá em Araraquara, a gente teve uma convivência sempre com a minha família. Então o Herbert Aham. parceriza aí um pouco com a história do Fred, né? É. Hoje acho que ele é mais filho do que meu próprio irmão. Ai, que legal. O Fred chama minha mãe de mãe, né? Quando tá a mãe dele junto, aí fica meio complicado, porque ele fala mãe, Nossa, aí as duas olham, fala qual será que é a mãe, qual mãe que ele tá chamando? É, Qual mãe que ele tá chamando? Ai, que mas é bacana. verdade, ele tem razão. Eu tenho meu sogro e minha sogra como pai e mãe também aqui, Isabel. Segundo pai e segunda mãe. O meu sogro fala que eu sou filho dele também. Então, assim, é muito bacana para mim isso. Muito especial. Porque ele sempre fala para a gente, aqui em São Paulo, a gente tem que viver em família. E desde que eu vim para cá, para São Paulo, é assim que eu vivo em família. Né? Ele fala assim, ó, em São Paulo, você virou a esquina, ninguém te conhece. Então, a gente tem que viver em família. E foi essa família que eu construí aqui. Deus me deu essa oportunidade. Eu sou feliz assim. Olha, que lindo. Que linda essa história, gente. Que linda. É muito. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amiga de vocês, né? Acho que a gente pode falar que a gente é amigo, assim. lógico, com certeza. A Biba tá falando aqui que os genros são E filhos é seu também. filho também, É verdade. isso aí. É isso aí. Que bacana. E aí, mas daí. Ai, peraí. O que está acontecendo aqui? Eu mexi aqui, o negócio virou. Pronto. Não pode ficar mexendo muito aqui, que. Bom, mas daí vocês falaram assim, esse consultório que vocês estão agora, quanto tempo que vocês estão lá? O Ebert desde 96. Ah, ali mesmo? É, desde que ele Não, ele Não, era na esquina do Oscar Freire antes, em cima da Rene. Mas sei. no que a gente está hoje já tem 15 anos. Caramba! É uma história ali. Por isso que, assim, é, o lugar, né, os porteiros, assim, quando a gente É, a chega gente lá já que vai se acostumou. identificar, né, é muito legal isso, porque é como se fosse uma residência, né, É, um lugar de vocês, assim, isso é muito legal. Mas vocês também têm a parceria lá, parceria não, vocês têm como com o vizinho, Marcelo. ah, é O isso, nosso vizinho Marcelo. lá, meu querido amigo doutor Marcelo Sartori.
É. Também é outro irmão, porque é assim, antes da pandemia, a Patrícia não ia para o consultório todos os dias, né? Ela ia só terça e quinta. Tá. Então, eu trabalhava mais sozinho do que com ela. Ela só ia 2 vezes na semana, porque ela ficava em casa, ajudava as crianças na escola, dever de casa, e ela socorria muitas crianças, né? Principalmente na matemática, na química, na física. Ela também dava muita força. Se ela não fosse dentista, Isabel, seria qualquer outra coisa fácil, fácil. Ah, Engenheira, ela tem muita é? facilidade. Muita, muita facilidade. Então, o Marcelo que ficava mais companheiro comigo lá, né? Então, assim, Tá. a gente falava assim, a gente está casado também junto, porque ele também trabalhava, a gente convivia mais do que com a própria esposa. Agora, com a pandemia, a Patrícia praticamente está indo todos os dias comigo. Então, assim, mudou, né, essa história do trabalho junto. Então, assim, a gente ficou mais junto no trabalho. E aí até ela começou a me fazer trabalhar mais. Porque eu sozinho não conseguia fazer tudo. E assim, ela comigo é diferente, porque ela me ajuda, enquanto eu estou atendendo, ela me ajuda, e vice-versa, né? Mas, assim, ela é muito boa para me ajudar com as coisas, responder, às vezes o pessoal quer marcar o WhatsApp, então, assim, a gente não dá conta de fazer tudo, porque a gente não tem auxiliar, né? Um auxilia o outro. E essa é a grande sacada. É. A Biba tá falando aqui criança. É que, Biba, o negócio é o seguinte, é o que a gente tava conversando aqui. Para nós vai ser sempre criança. Eles ficam muito bravos com a gente, mas, né? Mas eu vou deixar de ser. A gente sempre trata eles como crianças, né? Essa história é muito, muito louco, porque a Maria, aqui a gente tem 25 e 23 anos. E aí, quanto que é a idade? 19 e 14. Pronto, não tem mais criança. Não. Já estão tudo moça já. Já estão tudo moça. É isso aí. E como é que vocês vieram lá para a igreja? Lá para Santa Maria Gorete, é? Ah, a gente sempre gostou do Padre Geraldo, a gente ia à missa lá, né? E aí a gente dava curso de batismo na Santo Alberto. E Ah, aí o Jean chamou a gente para ir para lá e a gente acabou indo. Aí a Mari fez crisma lá também, né? aham. Primeiro, depois a Giovana fez também. E aí foram ficando. Viraram coroinhas lá, começaram a servir, então a gente acabou indo para lá também. Ah, é isso mesmo. É. Eu nunca mudei de paróquia, né? Eu sempre, até assim, vai olhar a minha história, eu fui batizada na Santa Maria Gorete, né? Batizei, aí primeira comunhão, crisma, então eu sei o nome de todos os padres. A gente nunca saiu daí, né? Agora que a gente pediu uma licencinha, né? Mas mesmo assim a gente tá aí dando uma amparada. Hoje mesmo, hoje mesmo o Fred nós fomos lá para arrumar o som lá, que o Fred queria fazer um teste, então a gente nunca sai de lá. Mas e aí, a sua família lá? Tá lá em Januário ainda, o Herbert? Como que é? Minha família está em Belo Horizonte. Eu tenho um Ah, irmão que mora em Januário, né, que é a minha cidade natal. Ele, inclusive, é ortopedista, trabalha lá. Ele mora lá. Mas os meus pais moram atualmente em Belo Horizonte. Meus pais e meus irmãos, né? tá. Só um Você irmão tem... que ficou em Januário. eu sou patrimônio histórico. Ô, gente, o que é isso? É mais ou menos por aí. Você tem mais irmãos, Herbert? Você tem irmão? Como que é a sua família? Eu sou o mais velho, né? Aí eu tenho a nossa caçula, que é a Milene, ela mora também em BH. Tem o Danilo, também mora em Belo Horizonte. E o André em Januário. O Danilo tá aqui, ó. Tá aí? Ah, tio Dan! Saudade de vocês aí. Uhum. E a Patrícia, como que é? Eu tenho uma irmã e um irmão, os dois moram aqui em São Paulo. Tudo daqui de São Paulo. O Fred também é o mais velho, viu, Herbert? Olha só, até nisso a gente tá... Que coincidência, hein? Os meninos vieram embora para São Paulo. Ai, que legal. E assim, vocês têm na carteira de cliente de vocês têm assim algum artista, alguém
É alguma personalidade, assim, alguém que vocês já atenderam e fala, ó, tal, isso aqui é... Artista, Eu não. acho, Ah, não me lembro, não, Isabel. Se eu atendi não, alguém assim, artista, eu não me lembro, para te falar a verdade. é que às vezes tem umas curiosidades, assim, né, da É, pessoa não me atender, lembro porque assim. a minha prima lá de Campinas, ela era dentista do Sandy Júnior. Ah, Que que legal. legal. É, quando eles eram criancinhas, né? Ela Aham. atendia eles lá, né? Porque ela é de Campinas. Então eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes é uma curiosidade, assim, É. né? Daí falar, olha, tal, né? Sou dentista de quem? De quem que a gente podia falar aí? Se algum paciente é famoso, não me falou. Ficou Não falou, assim, né? de boquinha É. calada. É. Tem uma aí que faz live aí, de repente ela vai ficar meia famosa. Tá achando Opa! que. Ela tá se achando. Ela tá se Tomara, achando aí. Ela tem um canal. Aí tomara. eu vi que o doutor também tem um canal do YouTube. Hã? Você tem um canal no Eu não, YouTube? É. Você tem não, 10 não. seguidores lá já. Eu? É. Ah, Isabel, Ah! esse canal do YouTube, eu vou te contar. Realmente você tem razão, eu tenho um canal, mas assim, é um canal que eu fiz, mas eu estava estudando inglês na época e o professor falou assim, Ah. olha, eu queria que você fizesse um vídeo falando inglês. Aí eu acabei fazendo aquele vídeo lá, mas não faço, não posto nada. Lá faz muito tempo, só fiz esse vídeo. Ô, Herbert, a doutora Milene tá falando que você é mágico. Nossa, ele entregou ouro. Na verdade, é uma longa história. Eu sou metida mágico, Isabel. Ah. Que quando a família estava toda reunida, aniversário das crianças, aí eu realmente me vestia de mágico e fazia a festa da criançada. Eu sempre gostei de mágica, sou apaixonado por mágica. É um Ah, é hobby, mesmo? assim. Ah. Eu gosto bastante também. Não tenho Mas praticado muito ultimamente, mas assim, a última vez que eu fiz mágica para uma galera de casa foi no aniversário de 70 anos da minha mãe, que foi antes da pandemia, em fevereiro do tá, ano passado. tá. Aí a gente estava junto e tal, foi bem legal. Ué, Mas então eu você divirto a tem. criançada. Mas você tem aí então um tempão aí que você tá preparando coisa nova, não tá? Eu sempre vejo alguma coisa, mas eu estou um pouquinho enferrujado. Na verdade, tem até um apelido que o pessoal de casa me deu como mágico. Eles não me chamam de Eric Slogan, sabe? Aí o pessoal me chama de Logan. O meu Ah, cunhado, o Gilmar, mesmo só me chama de Logan. Ele não me chama pelo nome. Ficou esse jura? apelido. Porque existe um mágico famoso chamado Eric Slogan, né? Aí o pessoal de casa Ah, fica brincando comigo. E aí, Logan, beleza? Faz uma mágica ah. pra gente. Mas eu já estou bem enferrujado. Eu preciso voltar a fazer. Ah, É um então, hobby que eu gosto. tem que aproveitar esse tempo que a gente ainda não pode juntar para ir fazendo treino aí. Exatamente. É, porque eu estava falando com uma pessoa que eu estava conversando, assim, vocês aqui, é a minha live número 73, né? Aí eu Nossa. falei, olha, quando puder aglomerar, eu vou promover uma festa, assim, chamar todo mundo. Olha aí, a gente já tem o mágico, né, Patrícia? Nossa, que resposta, hein? Eu tenho quem canta, eu tenho acho que uns 3 ou 4 cantores aí, pessoal que toca e canta, né? Eu tenho a pessoal da cozinha que faz comida, faz bolo. Nossa, gente, tem de tudo que eu tava dando uma Que olhada hoje, eu falei, legal. meu Deus, com quanta gente que eu já conversei, né? Não Mas quero precisa nem conversar pagar com, buffet, Isabel. não é? Você não precisa pagar buffet. Dá pra gente fazer um bem bolado aí, fazer um festão, né? Total, total. Ai, que bom. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Já falta 15 para as 9. Olha só que coisa. Nossa, A conversa a aqui a hora gente boa. vai. A hora voa, a hora voa. E aí, assim, nesses atendimentos de vocês, o que que vocês têm de novidade, assim, que vocês acham que foi, assim, um desafio mesmo? É, A Ana Rosa está falando que você quase colocou aí fogo na casa numa das Mais ou mágicas. menos, mais ou menos. A doutora Helena, lá de Campinas, ela contou algumas novidades do consultório e aqui vale até assim de vitrine para a gente, acho que é legal para quem está nos escutando saber um pouco assim qual que é a atuação de vocês, o que que vocês têm de novidade e tal, né? E ela contou para a gente, ela está numa pegada daquele Invisalign e tal, que tá dando bem certo para ela, né? Ela atende o goleiro do Corinthians.
Né? Então, assim, por isso que eu perguntei, será que não tem né, um artista aí? Ela tem algumas pessoas, assim, que ela atende. Então, assim, o que vocês poderiam dizer, assim, para quem tá nos escutando agora, né? O que vocês... como é que vocês receberiam uma pessoa e contar que você tem uma novidade no consultório? Como que é, assim? O que vocês poderiam falar para a pessoa animar e procurar vocês? Que é isso que eu quero. A primeira coisa que eu diria hoje, Isabel, com o advento da pandemia, é para todo mundo prestar muita atenção porque o que aconteceu. As pessoas em casa, quarentena, ficaram muito tensas e o bruxismo passou a ser uma coisa muito comum. O que eu mais tenho feito no consultório é placa de bruxismo. Então, assim, seria uma coisa para todo mundo ficar bem atento hoje, entendeu? E o bruxismo é uma coisa que está acontecendo demais, né? As pessoas estão desgastando muitos desses, muito facilmente. O estresse está provocando muito isso. Então, assim, não adianta a pessoa fazer um trabalho... O dentista pode colocar lente de contato, pode fazer o trabalho mais bonito que for, mas se a pessoa não tiver uma prevenção e um cuidado especial nessa área, ela quebra tudo. Então, tem que ter um acompanhamento legal. Então, assim, eu procuro, né? A gente procura primeiro ver se a pessoa tem algum sinal. O que é o primeiro sinal que você pode ver, assim, bem fácil? Os caninos, né, que são os dentes do vampiro que a gente tem aqui, são as nossas guias, né, que a gente fala que são as nossas guias de desoclusão. O que é isso? Que fazem a gente desencostar o dente, né? O canino, quando você raspa para um lado e raspa para o outro, eles fazem a proteção dos dentes posteriores, os dentes do fundo da boca. Então, se você perceber que seu canino está ficando um pouquinho desgastado, já perdeu essa ponta, acende a luzinha, é um sinal de alerta. Entendeu? É sempre importante ver isso. Aí o dentista vai conseguir te examinar, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai avaliar se você tem ou não, se você necessita de fazer uma placa noturna para você dormir, de proteção. Aí sim, você pode fazer todo um trabalho. Você pode fazer resina, você pode fazer só lente de contato, mas tem que ser uma coisa bem planejada, entendeu? Tá. Então, o que eu mais tenho feito no consultório é a placa de bruxismo, né? Para proteger o trabalho. Ou seja, lente de contato, ou seja, um trabalho com resina. Se a pessoa tem esse problema que a gente tem percebido hoje, tem que ficar atento. Que interessante isso, né? E isso é um alerta mesmo, né? Eu assim, já conversei com psicólogos aqui e também é o que o pessoal fala, né? Esse momento que a gente está vivendo, que ninguém esperava e que a gente não sabe como lidar com isso, eu acho que tem muita gente que não sabe como lidar com isso até hoje, porque cada dia é um dia, né? E se a gente liga a televisão, aqueles índices que aparecem ali, tem gente que acha que já está tudo bem, né? E a gente sabe que ainda não está. E aí a gente vê assim, se está vindo uma terceira dose da vacina, por quê? Né? Eu acho que a gente precisa fazer todas essas leituras. Então, as pessoas, neste momento de pandemia, eu percebi que também começaram a se cuidar mais, porque elas começaram a perceber, né, nesse retiro, né? Nesse retiro que elas ficaram, né? Então começaram a perceber coisas. Então, eu acho que teve muita gente que procurou mais olhar para a saúde e na saúde como um todo. Tem gente que aproveitou esse tempo da pandemia para fazer check-up, né? Mas isso que você está levantando é muito interessante, porque o nutricionista, então, fez uma dieta e a pessoa falou, não, eu nem estou saindo tanto, eu vou conseguir, né? O psicólogo está atendendo aí, né? Mas isso que você falou, Herbert, é muito importante, né? Da gente perceber isso, porque as preocupações, as novas preocupações, eu vou dizer até assim, né? As novas preocupações estão fazendo a gente ter outros comportamentos. E aí você levanta essa questão, né? Quantas placas a gente tem feito? Até as crianças estão tendo que fazer placa. É mesmo. Muito. A pandemia mexeu muito até com as crianças mesmo. Porque a questão social, né, as crianças ficaram isoladas, né? Isoladas, E aí a gente não sabia como lidar com isso, né? Então é legal esse toque que vocês estão dando aí, né? A gente pode fazer estética maravilhosa. Se a parte funcional não estiver boa, vai tudo embora.
Eu conversei com uma prima minha e aí eu estava toda orgulhosa mostrando o meu visual novo aqui para ela. E aí ela pegou e falou assim: Ah, então eu fiz e o meu caiu tudo, meus dentes caíram todos. Eu implantei. Eu falei: Não é, você não implantou, não. Uhum. Não, eu implantei, mas caiu. Eu falei, não cai. Ela, não cai, Isabel, eu tenho diabetes. Ah, tá. Tá. Mas só que o profissional que atendeu ela não teve um cuidado de fazer Avisar. avisá-la. E que nem ela falou, tem, né? E aí ela tirou, caiu tudo, acho que, né? E aí agora ela Mas é tá uma indo das para um, contraindicações mesmo, é o diabetes. né? É E aí, cicatrização ruim, né? né? Então, são coisas assim que você vai no dentista e você descobre que você tem outras coisas. Então, É, não é só a estética, né? A gente Não precisa é só. cuidar não. de várias coisas aí. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Biba está falando. As crianças estão apresentando muita ansiedade, medo e até surto e neurose. Muitos têm medo de ter Covid. É exatamente Verdade. isso. Né? Hum, Então, é um medo de ter o Covid e a questão social do afastamento, né? Muitas crianças sozinhas, né? E aí, uhum, é, dependendo do que tem em casa, então por isso que a gente é muito responsável pelo que a gente, como a gente conduz a nossa casa, né? Como é que a gente conduz nossos filhos e que conversas a gente pode ter para poder dar uma amenizada aí nessa situação, uhum. né? É. Então, olha, faltam 9 minutos já e eu tenho que ficar controlando assim, porque eu não sei se o Instagram está derrubando, mas eu não tenho passado de 1 hora a mais. Mas aí, vocês queriam Uhum. falar mais, contar mais alguma coisa legal pra gente encerrar? Ah, Isabel, eu acho que a gente só tem a agradecer essa oportunidade que você está dando para a gente, né? Porque a gente estava super nervoso, né? O cara não tem nem Instagram. E Ah, aí, de repente, já aparece no Instagram, já aparece fazendo live. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? E a Patrícia não é muito de falar, né? A Patrícia é mais tímida, eu geralmente falo um pouco mais. Mas, assim, é uma oportunidade muito, muito grande. A gente agradece de coração a sua amizade, o carinho que você tem pela gente. E, com certeza, você vai estar nos ajudando demais com essa live, né? Até para a gente poder fazer as coisas direitinho, tentar montar um Instagram bonitinho, fotografar os casos, mostrar para o pessoal e até explicar que é interessante essa pessoa quer saber sobre determinado assunto, né? Então, assim, vou ter oportunidade com a Patrícia de explicar sobre alguma coisa, falar sobre clareamento, sobre lente de contato, sobre alguma coisa do tipo para a pessoa poder entender melhor, porque às vezes no consultório é difícil você explicar com calma, né? Às vezes a pessoa aham, fazendo uma boa leitura direitinho, você explicando, né? É mais interessante, ela já vai entendendo melhor. sim, sim. E assim como vocês, muitos dos meus 73 aqui, a primeira vez foi comigo. Até assim, quando eu fiz 1 ano de live, a live chamava assim. A primeira vez a gente nunca esquece. E aí o Fred falou assim pra mim: Nossa, mas que nome de live é essa? Eu falei: vai lá ver pra você ver o que nós vamos Nossa, conversar, né? Vai lá. Isso aí era pra catar a curiosidade mesmo das pessoas. Primeira vez a gente nunca esquece. E aí, assim, era que as pessoas, a maioria das pessoas que conversaram comigo, era a primeira vez que estava fazendo uma live. Então, eu Uhum. não coloquei a primeira live, a gente nunca esquece. Eu coloquei a primeira vez, a gente nunca esquece, mas era se referindo à live. E assim, sim, sim. e Uhum. muitos aqui, muitos, assim, fizeram a primeira live comigo. Então, eu desejo que vocês, de agora para frente, já viu como que é. A gente não enxerga ninguém. É isso que eu falo assim, eu estou enxergando vocês, vocês estão me enxergando. E nós estamos conversando aqui. Aí, de vez em quando, sobe aqui alguém que conversa com a gente e gosta, tal, e vai falando alguma coisa. Tem um número que fica ali, mas quando encerra é que eu vejo mesmo quantas pessoas passaram. E muitas pessoas vão assistir depois, porque depois eu vou mandar o link para vocês colocar essa live na página de vocês. Porque aí as Aham. pessoas veem como é que vocês atendem tudo, né? Como vocês trabalham juntos, vocês têm oportunidade, é uma vitrine, assim, né?
E no Instagram ele tem um pouquinho mais de visibilidade, no YouTube não muito, mas a gente não sabe onde que vai, onde que chega, né? Eu digo, eu gosto de dizer que a gente está jogando aqui para o universo e o universo de repente tem respostas maravilhosas. Com a psicóloga ela conseguiu vários pacientes novos depois da nossa live, com 2 psicólogas, uma terapeuta e uma psicóloga. Ô Isabel, pô, aquela live lá rendeu. Eu falei, então tá bom. Então, se já rendeu, já fez, né? E se não render agora, às vezes a gente recebe mensagens e tal, fala, eu gostei, né? Que bom que você gostou e a gente fica eternizado. Como eu conversei com um outro professor, ele falou, eu adorei esse nome, Isabel. Nós ficamos eternizados. Né? A gente não podia deixar de contar a nossa história. Eu acho que é isso quando eu convido a pessoa, eu falo assim, é uma história para a gente contar, né? Eu já trouxe a minha mãe aqui para contar 2 vezes, minha mãe já está erguendo força ali, porque daqui a pouco ela já quer contar outra história e eu já vou qualquer hora marcar uma outra com ela para ela contar uma terceira história, né? Então até minha mãe que fez a primeira comigo já fez 2 já. Então tá joia. Eu acho que foi legal, né? A gente conheceu vocês um pouquinho mais e quem está aqui nos escutando entender também por que a gente traz conversa boa para cá, porque é para inspirar, né? Porque eu acho que quando a gente quer saber de coisa assim, é só ligar a televisão, né? A televisão tem de tudo lá, mas esse seria um canal para a gente ter coisas mais positivas, já que a minha linha no coaching é positividade e possibilidades, que é uma outra palavra que eu tenho trabalhado bastante também, né? Tudo que acontece pra gente são possibilidades, são portas que abrem, né? E a gente pode abrir algumas, fecham outras, mas são caminhos que a gente pode seguir, né? Então, eu queria agradecer muito vocês por essa hora, tá bom? Eu já tô com saudade, mas eu quero ir lá só para passear, né? Vou levar a dentadura da minha mãe para passear, então. Tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço a confiança de vocês na gente. Olha, a gente nem viu o tempo passar, foi ótimo. Muito obrigado. O Wagner tá falando aqui parabéns ao casal, Deus abençoe na caminhada, né? E o pessoal tá dando parabéns aqui, a Valnícia e obrigado. Todo mundo que ficou aqui com a gente, obrigado. Excelente, Isabel, já estamos te seguindo. Oba, que bom. Acho que a semana que vem eu vou conseguir falar com uma nutricionista, tá? Ela vai dar umas dicas de nutrição pra gente. E assim, eu fico perseguindo as pessoas, a pessoa fala, pô, Isabel, hoje uma pessoa me mandou um áudio e falou, Isabel, eu não tô fugindo de você. Eu falei, não, tudo bem. Quando chegar a hora certa, né? Eu acredito muito na hora certa das coisas, né? Então, eu tenho uma lista de gente boa para conversar, mas a hora certa vai chegar, né? Se vocês tiverem alguém, quem tá aí nos escutando, tiver uma conversa boa, entra lá, fala, quero fazer uma live, Isabel, e a gente faz de tudo aqui. Tá bom? Então tá, gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora, e se cuidem. Segunda dose sim, terceira dose sim, para quem não tomou a primeira dose sim, vamos em frente que a gente vai vencer isso aí, tá bom? Com certeza. Sim, com certeza. Tá. Grande beijo, Isabel. Tchau, gente. Até mais. Tchau.